E aí, pessoal, como se vão de quarentena? Vamos repensar um pouco aquilo que a gente viu nas nossas últimas aulas, aproveitando esse tempo que a gente tem livre por aí, né? Como vocês devem lembrar, a gente estava estudando um pouco sobre a origem dos seres humanos. E a gente viu que existem algumas teorias que tentam explicar de onde os seres humanos surgiram. Algumas delas têm base religiosa, outras têm base científica. Dentre as teorias que têm base religiosa, nós costumamos chamá-las de teorias criacionistas ou teorias do criacionismo. Uma das teorias mais famosas na parte da ciência sobre o surgimento dos seres humanos é a teoria do evolucionismo. O criacionismo ele vai ser uma perspectiva que vai estar presente em várias religiões. Várias religiões vão tentar explicar como surgiram os seres humanos, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Essas religiões, todas elas têm histórias nas quais elas tentam explicar como os seres humanos surgiram. E, na verdade, não só elas. Todas as religiões têm a sua própria história de como o mundo surgiu. Essas aqui a gente cita em conjunto porque essas três religiões têm a mesma base. Todas elas cultuam a mesma divindade e, de certo modo, uma se ramifica da outra. Qual é a principal teoria, então, do criacionismo? A principal perspectiva do criacionismo é a ideia de que tudo que existe foi criado por um ser inteligente, por uma divindade, por Deus, no caso dessas três religiões que estão colocadas acima. A ideia central, então, é que um criador inteligente teria construído tudo o que existe, não só no nosso planeta, mas em todo o universo. A explicação ela costuma ter uma base em textos sagrados. O cristianismo e o judaísmo vão partilhar do mesmo texto sagrado que explica a criação do mundo, do universo e da humanidade. Nós, cristãos, ou os cristãos de um modo geral, vão pegar essa história a partir da Bíblia, principalmente do livro de Gênesis, que significa origens. Nos primeiros capítulos desse livro, então, a gente vai ter uma breve explicação ou teoria sobre como Deus teria criado tudo o que existe. O criacionismo, apesar de ser uma teoria religiosa, ele até hoje tem muitos seguidores, muitos adeptos. Existe hoje o que nós chamamos de criacionistas modernos, que tentam pegar elementos da ciência e relacionar, por exemplo, com o que está escrito na Bíblia, com os dogmas da religião. Como, por exemplo, os criacionistas modernos vão justificar que os dinossauros, por exemplo, deixaram de existir por causa do dilúvio, enquanto que a ciência vai justificar por outros meios, como, por exemplo, a queda do meteoro. A questão mais importante é que o criacionismo é um elemento de fé, ou seja, apesar dele ser muito divulgado, ser muito ensinado, e todos nós já temos ouvido falar dele, ele é um elemento que compõe a nossa fé religiosa, não é uma teoria da ciência. Você literalmente decide se acredita ou não nessa perspectiva. Diferente disso vai ser o evolucionismo, que vai ser uma teoria científica desenvolvida por Charles Darwin no século XIX. Darwin vai falar que tudo que existe, todos os seres vivos, passam por um longo processo de evolução, no qual nós saímos de organismos mais simples até chegar a organismos mais complexos, através de um processo de seleção natural. Em outras palavras, o ser mais adaptado ao meio ambiente vai sobreviver, como aquele nosso exemplo do urso polar. Um urso que nasce branco, com uma pele mais grossa, sobrevive melhor ao frio e se camufla melhor na neve. Por causa disso, esse urso branco sobreviveu enquanto ursos de pelagem mais escuras desapareceram no Polo Norte. Ou seja, a natureza seleciona aquele que é mais adaptado ao meio ambiente. O mais importante de lembrarmos é que o evolucionismo é uma teoria da ciência. Ele não depende da nossa crença, mas ela se baseia em provas, em pesquisas e em estudos.